Seção 2. Dos bens municipais. Artigo 98. Constitui bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao município. Artigo 99. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços. Artigo 100. A alienação dos bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e licitação na modalidade concorrência, dispensada esta nos seguintes casos. Alínea A. Doação, constando da lei e da escritura pública os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de retrocessão sob pena de nulidade do ato. Alínea B. Permuta. Inciso 2. Quando móveis, dependerá da avaliação prévia e de licitação na modalidade concorrência, dispensada esta nos seguintes casos. Alínea A. Doação, que será permitida exclusivamente para fins de interesse social. Alínea B. Permuta. Alínea C. Venda de ações, que será obrigatoriamente efetuada em bolsa. Parágrafo 1º. O município, preferentemente a venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e licitação na modalidade concorrência. Parágrafo 2º. A venda aos proprietários de imóveis lindeiros, de áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis para edificação, resultantes de obra pública, dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa. As áreas resultantes de modificação de alinhamento serão alienadas nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não. Artigo 101. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Artigo 102. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso e quando houver interesse público devidamente justificado. Parágrafo 1º. A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e dominial dependerá de lei e licitação na modalidade concorrência e far-se-á mediante o contrato, sob pena de nulidade do ato. A concorrência poderá ser dispensada, mediante lei, quando o uso se destinar às concessionárias de serviço público, a entidades assistenciais ou quando houver interesse público relevante devidamente justificado. Parágrafo 2º. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente será outorgada mediante autorização legislativa. Parágrafo 3º. A permissão que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita a título precário, por decreto. Parágrafo 4º. A autorização,
que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita por portaria, para atividades ou usos específicos e transitórios, pelo prazo máximo de 90 dias, salvo quando para o fim de formar canteiro de obra pública, caso em que o prazo corresponderá ao da duração da obra. Parágrafo 5º. A licitação poderá ser dispensada mediante lei, quando o uso se destinar às concessionárias de serviço público, a entidades assistenciais ou quando houver interesse público relevante, devidamente justificado. Artigo 103. Poderão ser cedidos a entidades esportivas, sociais, assistenciais, filantrópicas, educacionais e de saúde, para serviços transitórios, máquinas e operadores da Prefeitura, desde que não haja prejuízo para os trabalhos do município e o interessado recolha previamente a remuneração arbitrada e assine termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens no estado em que os haja recebido, com a aprovação prévia da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Esses serviços transitórios serão preferencialmente realizados para cidadãos que possuam até um alqueire de terra no município ou recebam menos que 2 salários mínimos por mês, excetuando-se os serviços com finalidades comerciais, agrícolas ou agropecuárias. Parágrafo 2º. A remuneração das seções mencionadas neste artigo será regulada por lei própria, dispensada a sua cobrança das entidades declaradas de utilidade pública municipal. Artigo 104. Poderá ser permitido a particular, a título oneroso ou gratuito, conforme o caso, o uso do subsolo ou de espaço aéreo de logradouros públicos para a construção de passagem destinada à segurança ou conforto dos transeuntes e usuários ou para outros fins de interesse urbanístico, mediante autorização legislativa. Artigo 104-A. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Artigo 105, revogado. Artigo 106, revogado. Artigo 107, revogado. Artigo 108, revogado. Artigo 109, revogado. Artigo 110, revogado. Artigo 111, revogado. Artigo 112, revogado. Artigo 113, revogado. Artigo 114, revogado. Artigo 115, revogado. Artigo 116, revogado. Artigo 117, revogado. Artigo 118, revogado. Artigo 119, revogado. Artigo 120, revogado. Artigo 121, revogado. Artigo 122, revogado. Artigo 123, revogado. Artigo 124, revogado. Artigo 125, revogado. Artigo 126, revogado. Título 4. Da Administração Tributária
financeira e orçamentária. Capítulo 1. Da tributação. Artigo 127. Compete ao município instituir os seguintes tributos. Inciso 1. Imposto sobre a propriedade predial territorial urbana. Inciso 2. Imposto sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título por ato oneroso, de bens imóveis por natureza ou acessão física e direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à aquisição. Inciso 3. Revogado. Inciso 4. Imposto sobre serviço de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2, da Constituição Federal, definidos em Lei Complementar Federal. Inciso 5. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. Inciso 6. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Inciso 7. Contribuição para custeio de sistemas de previdência e assistência social, cobrada dos servidores municipais e em benefício destes. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel e poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2. A linha A não incide sobre a transmissão de bens ou de direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. A linha B. Compete ao município a situação do bem. Parágrafo 3º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. É vedado estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Parágrafo 6º. Em relação ao imposto previsto no inciso 4, o município deverá observar das regras esculpidas na Lei Complementar nº 116 de 2003 e suas alterações. Artigo 127-A. Quanto às limitações ao poder de tributar, o município deverá observar as normas estabelecidas no artigo 150 da Constituição Federal. Artigo 128. A lei municipal disporá sobre os critérios de fixação dos preços públicos. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 2º revogado. Artigo 129. A Receita Municipal constituir-se-á da arrecadação dos tributos municipais, da participação em tributos da União e do Estado, na forma do artigo 158 da Constituição Federal, dos recursos resultantes do Fundo de Participação dos Municípios
na forma do artigo 159 da Constituição Federal e da utilização de seus bens, serviços, atividades e de outros ingressos. Parágrafo único. O município deve divulgar, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Artigo 129-A. A despesa pública atenderá aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e as normas de direito financeiro e orçamentário. Artigo 129-B. A concessão de isenção, anistia e remissão de créditos tributários dependerão de autorização legislativa e lei específica nos termos previstos no Código Tributário Municipal. Parágrafo único. A inscrição em dívida ativa é de responsabilidade do órgão competente da Prefeitura, e a omissão que der causa à decadência ou prescrição será apurada em regular processo administrativo nos termos da lei. Artigo 129-C. O procedimento de notificação, lançamento, defesa, recursos, responsabilidades e demais atos pertinentes à matéria tributária serão efetuados na forma da legislação federal, no Código Tributário Municipal e à observância da Lei Complementar Estadual número 313, de 22 de dezembro de 2005. Artigo 130, revogado. Artigo 131, revogado. Artigo 132, revogado. Artigo 133, revogado. Artigo 134, revogado. Capítulo 2 do Orçamento. Artigo 135. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: Inciso 1. O Plano Plurianual. Inciso 2. As diretrizes orçamentárias. Inciso 3. Os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma setorizada as diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Parágrafo 4º. Os planos e programas setoriais serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pela Câmara Municipal. Artigo 136. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: Inciso 1. O orçamento fiscal referente aos poderes municipais, fundos,
órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2. O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 1º. Projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo setorizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 2º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita nos termos da lei. Parágrafo 3º. Os projetos de lei orçamentários e créditos adicionais serão encaminhados à Câmara Municipal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, apreciados na forma do regimento interno, respeitando os seguintes prazos. Inciso 1. O projeto do Plano Plurianual para a vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do prefeito subsequente será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Inciso 2. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o dia 15 de julho. Inciso 3. O projeto de lei orçamentária do município será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Artigo 136-A. O Executivo informará à Câmara Municipal a posição do endividamento do município com instituições financeiras e credores diversos quando da remessa do projeto de lei orçamentária, constante na data de sua elaboração, com demonstrativo das taxas médias de juros pagas e os principais credores. Artigo 137. Os projetos de lei relativos à matéria orçamentária serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma de seu regimento, cabendo à Comissão de Finanças e Orçamento examinar e emitir parecer sobre projetos, planos e programas das contas apresentadas pelo prefeito e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas
na Comissão de Finanças e Orçamento, que sobre elas emitirá parecer e apreciadas na forma regimental pelo plenário da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: Inciso 1. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidem sobre: a linha A. Dotação para pessoal e seus encargos. A linha B. Serviços da dívida. Inciso 3. Relacionados com a correção de erros ou omissões. Inciso 4. Relacionados com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias somente poderão ser aprovadas quando compatíveis com o Plano Plurianual. Parágrafo 5º. O Poder Executivo poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na Comissão de Finanças e Orçamento da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 6º. Revogado. Parágrafo 7º. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 8º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.